Oi gente, tudo bem com vocês? Já trago um vídeo resenha, primeiras impressões, testando junto com vocês. Eu vou testar junto com vocês os novos pincéis da Eudora. A Eudora meio que reformulou a linha de acessórios deles, eles lançaram 9 pincéis, que são esses aqui, pra fazer uma maquiagem completa. Eu fiz a maquiagem usando esses pincéis, a gente vai falar bem detalhadamente de um por um. Os 9 pincéis, eles são todos de cerdas sintéticas, as cerdas de todos eles são muito macias. E eles têm, o cabo deles é de madeira e é roxo, tá vendo? É um roxo bem escuro, parece preto, mas é um roxo. E aí ele tem esse formato bem cônico. É um pincel muito bonito, com detalhes em dourado. Muito bonito mesmo, uma qualidade muito boa dos pincéis, já adianto pra vocês. O preço deles gira em torno de, vamos ver, esqueci, R$ 48,99 os de rosto e os de olhos menores R$ 21,99. Ah, e junto eles lançaram também uma esponjinha. A minha esponjinha tá úmida, por isso que ela tá grande, mas ela é um pouquinho menorzinha. A esponjinha é R$19,99, vou testar ela junto com vocês e falar o que eu achei. E lançaram também um estojinho, que na verdade é uma necessaire, tá vendo? Ela é dourada, ela é muito bonita, ela tem esse zíper longo que abre bem e dentro tem vários elásticos. Peraí que eu não abri tudo. Tem vários elásticos pra você prender o pincel. Achei muito, muito, muito legal. Ó, eu coloquei os 9 pincéis aqui dentro, ainda sobra um elastiquinho pra colocar mais um pincel. E aí a gente consegue fechar ele. E ainda dentro dele, aqui perto do cabo, dá até pra encaixar a esponjinha e fechar tudo, tá vendo? Ó, muito legal essa necessaire pra guardar pincel. Muito legal mesmo, eu gostei bastante. Eles ficam todos presinhos, bonitinhos, guardados, ó. Mas eu vou dar mais detalhes a seguir. Bom, então eu vou usar cada um dos pincéis, vou dar mais detalhes a seguir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, eu tô com a pele limpa, hidratada e passei um primer, então a gente vai começar com a base. Esse daqui é o pincel de base deles. E ele tem um formato bem diferente porque ele é um flat, ele é um corte reto, mas acho que vocês conseguem ver que ele tem um buraco no meio, que é o lugar para você depositar a base, para você pôr a base aqui no meio e poder espalhar. Eu tenho um pincel assim, bem antiguinho, acho que é da Bare Mineral, se eu não me engano. Não é dos meus favoritos, eu prefiro quando o corte é reto totalmente do que tem esse buraco. Mas o bom desse buraco é que ele não fica acumulado um excesso de base no meio do pincel, o que é muito comum de acontecer. E ele custa R$ 48,99, ele é um dos pincéis mais caros. E também para aplicar base a gente tem a esponjinha, essa esponjinha roxa. Agora ela tá seca, eu vou umedecer ela, acredito que ela vai expandir. E a esponjinha ela custa R$ 19,99, ela é bem mais barata, ela é bem durinha assim, sabe? Na verdade ela não é nem dura e nem muito molenga, ela é bem meio termo das esponjas que eu tô acostumada. Vamos umedecer ela pra ver como ela fica. Ó, e agora a esponjinha, ela tá úmida, tá vendo? Eu pus debaixo da torneira e fiquei apertando. Ela inflou, ela ficou inchadinha, ela tá mais macia também, ó. Tá vendo? E ela fica bem maior e a gente vai aplicar a base com ela também. Eu vou deixar listado aqui embaixo todos os produtos que eu vou usar, tá? Não vou ficar falando muito deles, senão o vídeo vai ficar muito longo e aí a gente precisa focar no pincel também, né? Eu vou começar com a esponja. Eu vou passar nessa metade do meu rosto e vou espalhar dando batidinhas, usando esse lado mais gordinho da esponjinha. Vamos ver. A esponja é bem grandona, ó. Quando ela infla, ela fica bem grandona. O que é bom porque é rapidinho de passar, mas é mais difícil de passar nos cantinhos também. Quando a gente passa a base com esponja, a cobertura dela fica mais leve. Fica um pouquinho mais natural, principalmente se a esponja estiver umedecida. E é sempre bom umedecer a esponja, porque senão ela vai sugar toda a base e você vai acabar tendo um desperdício muito grande de produto. Ó, tá vendo? Eu consegui fazer, só que o cantinho não dá pra fazer. Preciso vir com o outro lado. Vou passar mais um pouquinho aqui. Ixi. Vou passar um pouquinho com esse bico. Ela podia ser mais bicuda. É difícil chegar no cantinho. Eu acho que até pra espalhar o corretivo vai ser um pouco mais difícil com essa esponja. Porque ela não tem um bico fininho, tá vendo? Ela tem o bico bem arredondadinho. E já dá pra ver que a esponja já tá suja, ó. O que é normal também, absorver produto. Ó, ela é uma boa esponja, ela espalha super bem, rapidinho. Só que eu gosto de esponjas que são biquinho fino, porque eu gosto de aplicar aqui no cantinho, principalmente corretivo. Eu gosto de aplicar com a esponja.
E essa a gente não consegue chegar nos cantinhos. Mas já testei várias esponjas e ela é uma das mais macias que eu já testei, porque eu sei que tem outras nesse formato que são um pouquinho duras, que eu já testei, mas essa daqui ela é bem macia, bem gostosinha. Agora eu vou aplicar do outro lado, direto no rosto. Se você quiser, você pode aplicar base aqui nesse meio do pincel que eu tinha mostrado pra vocês. Eu não gosto de fazer isso porque eu sinto que acumula produto ali, mas eles fazem esse buraquinho justamente pra isso. Isso aqui, por excelência, eu sei que eu não gosto, mas vou espalhar a base com ele. O tamanho dele é muito bom, porque ele é menorzinho, ó. Dá pra chegar aqui nos cantinhos, até pra espalhar corretivo com ele. Ó, ele é um pincel menorzinho, tá vendo? E ele ficou uma cobertura leve também. Achei que ficou a mesma cobertura quase da esponja. Eu vou aplicar mais um pouquinho, mas agora eu vou fazer diferente. Eu vou pôr base aqui nessa pontinha aqui dentro. Ó, eu coloquei base aqui no meio, tá vendo? Vamos espalhar, porque na teoria você aplicaria a base aqui. Pelo menos o meu outro pincel da Bare Minerals, eles ensinavam a usar assim o pincel, ó. Aí ele já aplica e já esfuma. Mas eu sinto... Não acumulou até que produto dentro, não, ó. O produto saiu inteiro. Eu acho que ele podia ser um pouquinho maior só. Porque ele é bem pequenininho. Ele é menor do que a gente tá acostumada. Vou comparar o tamanho dele com vocês com o pincel da Love Beauty, que é um pincel flat também. Só que ele é maiorzinho, ó. Acho que vocês conseguem ver que ele é maior. Geralmente os pincéis são desse tamanho. Esse da Eudora, ó, ele é bem menor, o que demora mais pra aplicar no rosto. Mas, por outro lado, é mais fácil você aplicar em cantinhos, como o cantinho do corretivo. E espalhei a base, ficou ótimo. E é um pincel ok, mas não vai ser um dos meus preferidos, eu tenho certeza disso. Eu peguei o pincel aqui meu da Bare Minerals pra mostrar pra vocês, ó. O da Bare Minerals é esse mais escurão. Eles são idênticos, tá vendo? É um pincel bem diferente mesmo de aplicar base. Ó, os dois têm um furinho no meio, são do mesmo tamanho. Eles são idênticos mesmo, até a cerda. A cerda da Eudora é um pouquinho mais macia. Ela é mais macia mesmo, mas olha, são iguaizinhos. Bom, para passar corretivo, a gente pode passar tanto com a esponjinha, ou eles também têm um pincel de corretivo. Ó, esse aqui é o pincel de corretivo deles. Ele parece um pincel de aplicar a sombra, só que maiorzinho, tá vendo? Ele é bem fofinho e bem diferente dos pincéis de corretivo que a gente tá acostumada. Eu não gosto de aplicar corretivo usando esse tipo de pincel. Eu acho que esse pincel seria bom pra você quando você quer passar pálpebra, quando você quer passar sombra na pálpebra inteira, ou você vai passar um primer de sombras em toda a pálpebra, dá até pra fazer o contorno do nariz com esse pincel, porque ele é um pouquinho maior. Eu não gosto de aplicar corretivo, mas a gente vai aplicar corretivo com ele, né? Ó, primeiro eu vou depositar aqui o corretivo, tá vendo? Eu vou espalhar com o pincel, mas eu não gosto. Olha, não gosto, mas até que ele espalhou bonitinho, ó. Gente, ele espalhou super bem. Mas não é o jeito que eu mais gosto de aplicar corretivo, não. Vou aplicar mais um pouquinho. Espalhar com o pincel. Vou aplicar um pouquinho aqui também na pálpebra, pra gente poder selar depois com um pó. Falei que não gostava e gostei da aplicação. Agora, do outro lado, eu vou tentar usar a esponja. Mesmo a gente tendo visto que a esponja ela era meio grande. Meio grande não, ela é muito bicudona. Olha o tamanho dela. Mas eu vou tentar passar com a esponja. É que ele não chega até os cantinhos. A esponja eu não amo. Justamente, já até desisti. Justamente porque ela não chega no cantinho. E é o que eu mais gosto de fazer. Então a gente vai espalhar do outro lado com o pincel mesmo, que foi a melhor forma, mesmo eu não gostando de pincel pra espalhar corretivo. Um outro pincel que eles têm, que eles vendem como pincel de passar base, é esse pincel aqui, que ele é como se fosse um duo fiber. Eu não sei se vocês lembram desse tipo de pincel, ele foi muito famoso por uns anos atrás, até surgir esse tipo de flat top que a gente usa atualmente. Ele tem cerdas mais curtas e cerdas maiores, e ele deixa um acabamento mais natural para a base. Atualmente não é o pincel que eu gosto de usar a base. Eu já gostei muito desse pincel, mas eu acho que ele é um pouco mole
pra aplicar base, ó. Ele, tá vendo? Ele é bem molengo mesmo, ele tinha que ser um pouquinho mais firme. E aqui tá escrito que é base pó, então a gente vai aplicar pó usando esse pincel. Apesar de que eles têm um pincel de pó, que é esse pincel aqui. Ele é vendido como pincel de pó, mas ele é muito pequenininho. Ó, ele é todo com corte redondo, ele é bem macio, tem bastante cerda, ele é um pincel firme, mas ele é muito pequeno para pincel de pó. Dá para aplicar pó aqui assim na área do corretivo, dá para concentrar bem, mas pro rosto todo eu acho que é um pincel muito pequeno. Ele daria até como pincel de blush ou um pincel de contorno, para esfumar o contorno. Achei ele muito pequeno para pó, então por conta disso eu vou usar esse aqui pra gente aplicar um pozinho por cima. Ó, eu peguei o pó com o pincel e a gente vai passar. Pra passar pó ele é ótimo. Ó, ele é ótimo pra pó mesmo, mas pra base eu acho que ele vai ser um pouco molengão. Mas como eu disse pra vocês, não é meu tipo de pincel preferido, não mais. Já foi preferido, hoje em dia eu quase não uso esse tipo de pincel. E aí, como eu não consigo aplicar a esponjinha na área do corretivo, eu vou pegar esse outro pincel que eles vendem como pincel de pó e vou pegar o meu pozinho de corretivo e vou selar o meu corretivo com ele. Que eu gosto de concentrar bem a cor. Geralmente eu faço isso usando uma esponjinha, porque eu acho que fica melhor. Mas como esse pincel é tão pequenininho, serviu ele. E eu selo também aqui na pálpebra o corretivo. Mas acho que eu vou gostar dele mais como blush e contorno. Iluminador acho que é muito grande, mas blush e contorno vai dar super pra usar esse pincel. Bom, eu vou fazer agora a minha sobrancelha e eu vou usar o pincel delineador chanfrado, que é um pincel de corte chanfrado. E ele é fininho, mas eu gostaria que ele fosse menor e mais fininho, porque ele é um pouquinho grande. Ó, acho que vocês conseguem ver que ele é um pouquinho grande até. Eu vou preencher a sobrancelha com ele, porque geralmente eu uso esse tipo de pincel para sobrancelha. Mas ele daria pra passar um delineador em gel, depois a gente até tenta passar. Só que eu acho que ele vai ser muito grande pra delineador. Geralmente os pincéis chanfrados, eles são menores. Ó, peguei aqui pra vocês compararem. Esse é o da Eudora, o do meio de sobrancelha da Quintes Berenice. E esse é da Maria Margarida pra coleção Pausa pra Feminices, que ele é chanfrado. Acho que vocês conseguem ver como o da Eudora é grande, tá vendo? Geralmente o pincel menor você tem maior controle, você consegue fazer um traço mais fininho, fica mais bonito. Esse daqui, ele é meio, além dele ser grande, ele é um pouquinho gordinho, mas vamos usar. Ó, eu tô preenchendo a sobrancelha com ele. O bom é que vai rapidinho, né, porque é um pincel grande. Vamos ver, agora que a gente vai ver que aqui no finalzinho precisa ter um pouco mais de precisão. E o pincel maior é um pouco difícil da gente ter precisão. Não é um pincel também que eu gosto, esse de delineador maior. Ó, tá vendo como eu não consigo fazer o traço da minha sobrancelha certinho? Ele é muito grande. E eu acho que até pra delineador, o delineador vai ficar muito grosso com ele. Ele realmente é grande, então eu não gosto dele. Ai, meu Deus, olha lá. Tá vendo? Tem gente que gosta de pincel de delineador assim, maior, mas eu não gosto não. Eu prefiro que ele seja menorzinho. Vamos então fazer o nosso contorno do rosto. Eles têm um pincel de contorno, que é esse pincelzinho aqui, que ele é muito legal, porque ele tem um corte reto e ele é retangular, tá vendo? Ó, e ele é um pouquinho mais fino. Então é bom que ele encaixa certinho aqui pra fazer o contorno. Aqui você consegue pegar com bastante precisão. E até pra fazer no nariz também dá certo. Peguei outro pincel pra comparar pra vocês, que é o pincel da Love Beauty, que é o pincel que eu uso pra isso, ó. Tá vendo? Eles são bem similares. O da Love Beauty, as cerdas são mais curtas. O da Eudora são mais longas. As cerdas mais longas a gente vai ter mais facilidade pra esfumar. A cerda curta, ela concentra mais a cor e é um pouco mais difícil de esfumar. Mas essa é a única diferença, então o da Eudora provavelmente a gente vai conseguir esfumar melhor. Vou pegar o meu contorninho em pó, vou pegar aqui da paletinha, ó, vou pegar um tom mais frio pra gente fazer a primeira marcação aqui. Tá vendo como ele faz a marcação bem certinha? Só que ao mesmo tempo a gente consegue dar uma esfumadinha porque ele é macio. Esse pincel, ele é um pouquinho mais barato que os outros, ele é R$ 46,99. E eu acho que é o pincel que eu mais gostei por enquanto. Ó, a gente consegue fazer bem a marcação certinha.
E ele esfuma mesmo. Aquele meu da Love Beauty, geralmente eu aplico com ele e venho com outro pra esfumar. Mas esse aqui você consegue esfumar porque as cerdas são maiores. Então ele fica mais fininho, ó. E não fica tão marcado, tá vendo? Daria pra eu fazer a marcação com esse pincel, quer ver? Eu posso fazer a marcação aqui. E aí eu pegar aquele pincel de pó, que eu não entendi o tamanho desse pincel de pó. Eu consigo pegar ele, ó, e esfumar, tá vendo? Dá até pra aplicar um bronzer com esse pincel maior ou um blush. Pra pó mesmo ele não dá certo. Mas esse de contorno, ele é bem preciso e esfuma bem, ó. Vou passar aqui, ó, também na raiz do cabelo. Ó, dá pra gente pegar bem certinho a raiz. Gente, gostei muito desse pincel. Muito mesmo, ó. E vou arriscar ele, tirei até o excesso, aqui no nariz. Uma batidinha primeiro. Mas acho que dá pra fazer o contorno, ó. Ah, dá super pra fazer o contorno no nariz com ele, ó. Fica bem esfumadinho, bem natural mesmo. E eu peguei também pouquíssimo produto, quase não peguei produto, ó. Ainda dá até pra esfumar. O pincel de blush, ele tem o mesmo preço do pincel de contorno, R$ 46,99. E ele tem o corte chanfrado, mas ele é arredondado. E ele é muito macio mesmo. Acho que vocês conseguem ver, tá vendo? Ó, esse daqui é o de contorno e esse é o de blush, tá vendo? Ele é um pouquinho maior. Ele é quase do tamanho do pincel de pó, tá vendo? Que eles têm uma área bem similar. Só que esse de blush, o corte é tortinho, a gente consegue fazer um esfumado mais natural. Além da gente aplicar blush bem na bochecha com ele, a gente consegue esfumar o contorno com ele, igual eu fiz agora. Dá até, inclusive, pra fazer o contorno com esse pincel. Dá pra pegar o produto e, em vez de usar ele em pezinho, você vira o pincel e faz o contorno com ele. Dá super pra fazer, mas eu vou aplicar um blush mais rosadinho pra vocês conseguirem ver. E é um pincel bem fofinho, ó. Nossa, ele aplica super bem o blush. Ó, e aí a gente traz ele pra trás, ele já esfuma com o contorno, tá vendo? Mas, como eu disse pra vocês, dá pra fazer o próprio contorno usando ele, esfumar tudo com ele. O pincel de blush e o pincel de contorno são os que eu realmente mais gostei mesmo, ó. Super rapidinho e ele esfuma super bem. Eu senti falta de um pincel de iluminador. A Eudora não lançou junto pincel de iluminador. Senti muita falta de um pincel menorzinho, principalmente agora que a gente usa muito iluminador. O iluminador tá super em alta, super tendência. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel de contorno, então. Vou pegar um pouquinho do iluminador com ele, porque ele é um pincel retinho, então dá pra aplicar bem aqui assim, ó, o iluminador, bem certinho mesmo. Tá vendo? Ó, dá pra aplicar certinho onde a gente tem que aplicar. E aí eu pressiono assim com batidinhas, eu não espalho tanto pra concentrar mais a cor. Vou passar aqui em cima e aqui também. Bom, e pra finalizar, 2 pincéis de olhos, vou mostrar pra vocês. Um pincel, esse daqui, que é de esfumar, que ele é mais arredondadinho. E esse aqui, que é o pincel de aplicar sombra, que ele é mais chato, tá vendo? Então, ó, começando falando pelo pincel de aplicar sombra, ele é chato, mas ele é macio ao mesmo tempo. Ele lembra bastante o pincel de corretivo. Ó, acho que vocês conseguem ver que o pincel de corretivo é a mesma coisa, só que ele é um pouco maior. Esse de aplicar sombra, ele é um pouquinho menor e ele não é nem firme e nem macio, ele é bem meio termo mesmo. E aí tem o pincel de esfumar, que, assim, não sei se eu vou gostar, por quê? Eu achei ele muito pequenininho e muito redondo. Geralmente os pincéis de esfumar, eles são maiores e eles são mais macios. Esse pincel, ele é meio firme, sabe? Ele vai ser bom pra marcar o côncavo. Mas pra esfumar, eu acho que ele tinha que ser um pouquinho maior. Ó, eu peguei o pincel aqui de esfumar pra vocês verem o quanto o pincel, geralmente, ele é maior e mais fofo. Esse aqui, ele é firme, ele tem uma pontinha bem pequenininha, ele é curto. Esse daqui, ele vai esfumar melhor. Esse daqui você vai fazer uma marcação. Eu vou mostrar pra vocês ver se vocês conseguem entender o que eu tô falando. Eu peguei aqui a sombra marrom e eu vou aplicar ela bem aqui no côncavo. Ó, eu acho que vocês já conseguem ver o quanto ele deixa marcado, tá vendo? E aí a gente faz o movimento de vai e vem, mas ele não esfuma muito bem.
Tá vendo que a minha bordinha, ela fica marcada? Eu tirei um pouco de excesso do pincel e tô pressionando aqui bem de levinho. Eu quase não tô encostando na pele pra poder dar uma esfumada, tá vendo? Você até consegue esfumar, mas ele marca bastante. Ele não faz aquele esfumado mesmo. A borda do traço do pincel fica bem marcada. Eu vou passar com o meu pincel de esfumar do outro lado pra ver se vocês conseguem ver a diferença do que eu tô falando. Ó, a gente tem a sensação de que a gente aplica menor quantidade e eu peguei a mesma quantidade de produto no pincel. A cor, ela fica mais esfumada, tá vendo? Fica mais natural. Ela fica menos concentrada, tá vendo? Que essa cor aqui tá bem concentrada. Para eu fazer uma cor mais concentrada, eu tenho que pegar mais vezes o produto e passar para esfumar. E se tiver alguma linha dura, eu consigo pegar esse pincel e passar que eu tiro qualquer linha dura, tá vendo? Ele fica totalmente esfumado. Quando o pincel é menorzinho assim, a gente tem que controlar mais a força da nossa mão. Ó, na hora de aplicar, a gente aplica com força, mas para esfumar, a gente tem que ir tirando a mão super de levinho, porque senão ele marca. Não é um pincel que eu gosto de esfumar, então se eu vou fazer um cut crease, alguma coisa mais marcada, eu uso ele. Eu usaria ele, por exemplo, agora, que eu já apliquei a primeira camada mais marcada, eu posso vir com ele para marcar um pouco mais a dobrinha, tá vendo? Aí sim eu consigo vir com esse pincel. Mas pra fazer o primeiro esfumado eu não gosto, tá? Dá pra aplicar sombra embaixo do olho com ele, dá pra fazer o contorno do nariz, passar iluminador no cantinho. Enfim, mas pra fazer esfumado, não é um pincel que eu gosto muito, não. Bom, por fim, a gente vai usar o pincel de aplicar sombra. Eu vou pegar uma sombra aqui pra gente aplicar na pálpebra. Na verdade, mentira, eu peguei uma sombra clarinha pra gente começar iluminando aqui o cantinho interno. Do outro lado, vou passar aqui embaixo da minha sobrancelha também, na voltinha dela. Do outro lado. Bom, agora eu peguei uma sombra champanhe, eu vou passar ela na minha pálpebra, ó. O bom desse pincel ser maior é que eu consigo passar uma cor de uma vez, tá vendo? Rapidinho eu já passo a sombra em toda a minha pálpebra. Se fosse um tom de marrom, daria pra passar e já esfumar. Esse tipo de pincel ele é muito prático porque a gente consegue fazer basicamente um olho inteiro usando esse pincel. Como ele é fofinho, eu consigo vir aqui e esfumar a bordinha dele, tá vendo? E rapidinho eu apliquei em toda a minha pálpebra. Eu voltei com o pincelzinho de esfumar, vou passar bem pouquinho aqui, ó. Como ele tem a ponta precisa, eu consigo passar a sombra aqui embaixo. Mas pra esfumar, realmente não é o meu preferido. Bom, agora que eu terminei a make, vamos fazer um apanhado geral dos pincéis. Lembrando, como eu disse pra vocês, os pincéis são todos de cerda sintética. O cabo deles é marrom e tem esse esmaltado em volta em roxo, que é um roxo bem escuro, quase preto, quase azul. Vamos falar dos pincéis que eu gostei. Os pincéis que eu sei que eu realmente vou usar, que eu realmente gostei, são esses três. Que é o pincel de contorno, que ele custa R$ 46,99. O pincel de blush, também R$ 46,99. E o pincel de aplicar sombra, que ele custa R$ 21,99. Esses dois pincéis, eles são ótimos, eles são super macios, eles aplicam super bem, já esfumam. Os dois são pincéis muito bons mesmo, eu gostei bastante deles, gostei do preço. Geralmente pincel é nessa faixa de preço de 40 a 50 reais, pincel de face. E esse de aplicar sombra, ele é muito bom. Porque ele é firme, mas ele é fofinho ao mesmo tempo. Daria até pra fazer um esfumadinho com ele, tá? Dá até pra passar sombra embaixo por conta do tamanho dele. É um pincel muito bom e o preço dele também é muito bom. São os pincéis que eu gostei pra valer mesmo. Aí sobraram os outros pincéis. Vamos falar primeiro dos pincéis de face. O pincel de pó, eu acho que pra pó, descarta essa opção. Ele seria mais para um pincel de contorno ou um pincel de blush. Aí você me pergunta, entre esse e o pincel de blush, eu gosto mais do corte chanfrado do que do corte arredondadinho. Porque eu acho que dá pra fazer, fica mais natural e esfuma melhor. Mas você pode usar esse aqui também pra fazer o blush e o contorno. Senti falta de um pincel de iluminador, como eu disse pra vocês. Esse pincel no estilo Dual Fiber não é um pincel que eu use
Não uso, não é um pincel que eu gosto. Ele é um pincel legal, apesar de eu ter achado ele um pouco molengo demais. Mas pra pó eu acho que é ok, mas pra base eu acho que é um pincel muito molengão mesmo. Não é um pincel que eu goste mesmo, esse pincel eu realmente não gosto. Ele vai na categoria do não gosto. O de pó, ok pra usar como blush ou contorno, para pó não. O pincel de base é um pincel muito legal, é um dos únicos pincéis que eu já vi nesse formato diferente. Ele esfuma super bem a base, fica um acabamento super natural, mas ele é um pincel menorzinho. O lado bom é que você consegue atingir todos os cantinhos e consegue até espalhar o corretivo com ele, tá? Mas entre ele e um flat top maiorzinho, eu prefiro o flat top maiorzinho. Então ele vai nas categorias tipo... É bom, mas indico, mas não é o meu preferido. Ele vai na categoria junto com o pincel de pó. Aí a gente tem o pincel de corretivo, que eu achei muito legal espalhar o corretivo com ele. Achei que ficou muito bom, mas eu prefiro usar a esponja. Mas é um pincel bom, que eu também recomendo, mas não é o meu tipo de pincel preferido, mas para quem gosta de espalhar o corretivo com o pincel, é uma ótima indicação. Aí a gente tem o pincel de esfumar, que pra esfumar eu não gosto. Ele é mais um pincel lápis para você fazer a marcação no côncavo, para você passar a sombra embaixo e no cantinho. É um pincel legal de ter, mas não é um pincel muito versátil assim. Eu acho que se você fosse ter um pincel de esfumar, era melhor que fosse um de esfumar maior que esfumasse mesmo, não que concentrasse a cor. Mas é um pincel muito bom para ter na coleção, porque vira e mexe a gente sempre acaba precisando e usando, e o preço dele é muito bom também. E por fim, o pincel de delinear, que é o pincel chanfrado, não gostei, achei ele grande. Ele só vai ser útil para passar sombra embaixo dos olhos ou para esfumar o delineador. Eu nem me arrisquei passar delineador com ele, porque eu sei que ele é muito grande, como eu mostrei para vocês. Na sobrancelha eu também tive um pouco de dificuldade, a sobrancelha não fica tão com o formato perfeito, eu acho que ele tinha que ser menor. Então ele vai na categoria do Duo Fiber, que é um pincel que eu não gosto mesmo, e não gostei e não indico, tá? Acredito que tenham outros melhores que vocês vão gostar mais. E por fim, a esponja. Eu gostei da esponja, da textura dela e do quanto ela fica macia. Mas eu sinto falta de um biquinho mais fino para espalhar corretivo. Então não é uma esponja que eu compraria. Mas para quem gosta desse formato de esponja gordinho, ela é muito boa, porque ela não é dura, ela é macia. Eu já testei algumas que eram bem duras e não conseguia gostar de jeito nenhum. Mas a textura dessa da Eudora é muito boa. Mas para espalhar no centro do rosto e nos cantinhos é um pouco difícil. Ela podia bem que ser mais fininha em cima. Eu ia gostar mais dela. No geral, parece um valor alto para pincel. Você fala, nossa, R$50 um pincel, mas pincel dura a vida inteira. Se você cuidar do pincel, se você guardar ele bonitinho, se você tomar cuidado na hora de lavar, ele dura muito tempo. Eu tenho pincéis que estão comigo desde quando eu comecei lá em 2009 e estão comigo até hoje. São pincéis que vão fazer 10 anos e eles ainda estão inteiros e eu ainda eu ainda uso eles. Não consigo usar, mas eu ainda uso. Bom, enfim, e é isso. E aí, como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, o estojinho é muito legal. Esse porta-pincel é muito legal porque você consegue prender os pincéis, ainda sobra espaço e ele vira um estojinho que você fecha. É ótimo pra você levar pra viajar ou até pra você guardar, porque o pincel a gente tem que guardar direitinho, tem que realmente tomar um cuidado pra ele poder durar muito tempo. Esse estojinho é muito legal, eu nunca tinha visto um estojinho assim, achei ele muito bonitinho. O preço dele é R$44,90, é o preço de necessaire, talvez ele seja um pouquinho caro para uma necessaire, mas eu achei ele muito bem feito porque ele tem todos os elásticos aqui dentro para você pôr os pincéis em pezinhos. Achei muito legal, gostei bastante mesmo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link dos produtos aqui embaixo, caso vocês queiram comprar, e assim como o nome de todos os produtos que eu usei na maquiagem. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, é Pipoca23. E é isso, beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!